Olha o que diz aqui em Gálatas 2, no versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Por 14 anos, Paulo perseguiu a igreja. Nesse período, Pedro já levava o nome do Senhor. E aqui nós vemos Paulo repreendendo a Pedro por uma atitude realmente condenável. Ele pregava para os judeus, muitos judeus aceitaram o Senhor. E agora eles estavam ali, entre pessoas, gentios, quer dizer, não é judeu, é um gentio, são gentios, mistura de raças, né? E pessoas que não eram circuncidadas, quer dizer, não tinham a prática da religião. E ele estava numa boa com todo mundo. Quando chegou o pessoal que creram em Jesus, mas ainda praticavam as regras da religião, ele se afastou. Certamente com medo de não ser compreendido, de ser criticado, né? Agiu com hipocrisia, como diz Paulo. Quer dizer, longe deles ele agiu de uma maneira, na frente ele agiu de outra, como quem não se mistura. Por 14 anos, Paulo lutou contra a igreja. Lutou para destruir. E nesse período, Pedro já estava levando o nome do Senhor. Passa-se os anos. Esse homem, que antes trabalhava contra a igreja, agora, levando o nome do Senhor, de forma irrepreensível, chama a atenção de um que já estava há anos no Evangelho, por agir com hipocrisia. A atitude dele foi extremamente hipócrita. E quando ele teve aquela atitude, outros tiveram também. E como ele mesmo disse, até Barnabé. Você vê que tem gente que facilmente é influenciada para o mal. Como tem pessoas que a cabeça dele vira tão rapidamente. Ele está caminhando para uma direção, de repente acontece uma coisa que ele nem sabe por quê. Um tomou uma outra direção, ele segue. Qualquer um faz a cabeça dele, qualquer um muda a cabeça dele. Pedro estava numa boa lá, com aqueles que viviam uma fé, né, uma liberdade no Senhor. Aí chegou os que ainda tinham práticas religiosas. Ele saiu de perto dos outros. Compreendeu como é que é? Ele saiu de perto, hipócrita. Para mim, isso aqui não deixa de ser uma atitude muito semelhante com aquela que ele teve quando negou Jesus. Ele negou Jesus. Disse que nunca abandonaria o Senhor e de repente só negou 3 vezes. E aqui ele agiu de uma forma muito semelhante. Porque estava ali numa boa com o pessoal. Quando chegou aqueles, né, mais rigorosos, com seus costumes e regras e etc., ele se afastou. Ele se afastou. E aí Paulo falou, eu o enfrentei face a face e o repreendi por sua atitude condenável. Ele diz, outros judeus seguiram ele também, e até Barnabé.
Até Barnabé. Tem gente que falta personalidade, falta firmeza no espírito. Tem gente que ora ele está para cá, ora ele está para cá. Ele não tem firmeza. Qualquer um muda a cabeça dele, qualquer um faz ele tomar uma outra direção. Barnabé foi influenciado, estava ali, de repente, Pedro tomou uma outra direção, ele tomou também. Pedro estava ali, e por pura covardia, hipocrisia, quando chegou os religiosos, a turma mais religiosa, nem aqueles que se apegavam às regras, ao sistema, ele se afastou daqueles que viviam uma fé livre, a liberdade em Jesus Cristo, sem nenhuma regra religiosa, não eram circuncidados. Aí quando a turma da circuncisão chegou, ele saiu de perto dos incircuncisos, né? Daqueles que não praticavam as regras da religião. Esse aqui não pratica as regras, esse aqui pratica, então é melhor eu me afastar. Mas ele estava tão bem ali. Mas para mostrar que tem gente que se preocupa com o que o outro vai dizer. Tem gente que age com hipocrisia. A fé dele é hipócrita. Vive uma fé hipócrita. Vive um cristianismo hipócrita. Eu vou ler para você de novo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Se deixou levar. Então é assim? Dança conforme a música, não tem firmeza? Fica assim, quando tá com uma turma aqui e tal, você é dessa tribo. Chegou a outra, você é da outra. Quando você tá com uns que creem de uma maneira, você abraça aquilo. Quando chega outros, você critica. Você é conduzido? Você não conduz a sua própria vida? Você não tem influência sobre si mesmo, é influenciado pelos outros? Qualquer situação, qualquer coisa, qualquer ideia, pessoa, muda a tua cabeça? Tem que pensar. Porque tá aqui, Pedro estava há anos, estava muito mais tempo do que Paulo. Muito mais tempo Pedro estava no Evangelho. E nós vemos o Paulo repreendendo a ele. Viu? Experiência, ele tinha muito mais de anos falando de Jesus. Mas vemos que maturidade e firmeza, Paulo tinha muito mais do que ele. Muito mais. Paulo era firme. Era determinado. Tinha uma visão única. Né? Como ele mesmo diz, ele não se importava com o que iam achar ou pensar. Inclusive, ontem eu falava sobre segunda-feira, sobre a parte de cima aqui, que quando, olha aqui, mas nem Tito, nem mesmo Tito, no Gálatas 2:3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante. Quer dizer, situações vinham para tentar tirá-los do foco da direção, para escravizá-los com religiosidade, emocionalismos, regras e etc. Mas ele disse, não nos submetemos. Não nos submetemos, mas tem gente que se submete.
Até hoje. Hoje ele ouviu sobre uma liberdade em Jesus Cristo, uma vida plena, abençoada, bendita, cheia de vitórias. Ele crê. Agora mesmo aparece não sei quem e fala da escravidão da religião e apresenta regras e sistemas e filosofia e teologia e não sei o quê e bota na cabeça dele um monte de coisa. Ele pronto, ele já se submete. Ele já se submete e permite que aquilo venha escravizá-lo. Mas a Bíblia diz aqui, ó, para aqueles que ainda permitem que pessoas o escravize, venha tirá-lo da direção, mude a cabeça dele. A Bíblia diz aqui em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você pode ser livre em Jesus, viu? Não tem que viver aí no jugo da religião, da escravidão, cheio de regrinhas, de sistemazinhos, de conversinhas, que não rende nem 0,5%, não tira o sujeito do lugar, não muda a vida dele em nada, só atrasa. E aí onde tem um monte de gente, um monte de gente que se diz cristão, um monte de gente que diz que conhece a Deus, que anda com Deus, que não sei o quê, frustrado, derrotado, infeliz, amargurado, um monte de gente fraca, porque é isso aqui, ó. Qualquer um faz a cabeça dele, ele se submete a situações que vêm para escravizá-lo. Ele vai conforme a situação, igual Pedro. Enquanto a turma religiosa não chegou, ele estava com gentios. Chegou o pessoal da circuncisão. Não concordo. Já saiu de perto. Aí, outros já bandearam também. Barnabé, cabeça fraca, foi também. E Paulo disse atitude condenável. E até Barnabé seguiu aqui, ó. Se uniu a essa hipocrisia. E muita gente tem vivido uma fé hipócrita. Hipócrita. Mas você quer vencer? Tem uma firmeza em Deus. Viu? Coloca a tua cabeça naquilo que Deus tem falado. Não deixa ninguém virar a tua cabeça. Não se submeta à escravidão. Firma o teu espírito. Para que Deus possa honrar a tua vida. No nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.